Meus irmãos, a paz de Deus e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou o irmão Loival, faço parte da Comunidade Cristã Brasil. Meu intuito aqui é no canal do YouTube e também na rádio Comunidade Web, falar das boas novas, falar de Jesus, falar da verdadeira obra de Deus, e somos nós, né, irmão? Somos nós que fomos transformados pelo poder do sangue de Cristo. E nós temos aqui uma comunidade cristã aqui no Caraguá, em Peruíbe. Atende lá nossos irmãos, ancião Joãozinho ali, nosso irmão cooperador Benon, que é da região, e nosso irmão cooperador Paulinho, também nosso irmão Diácono, o irmão Davi, encarregado também, diácono ali, tem feito um bom trabalho. Aqui uma pequena sala de oração que Deus preparou, os irmãos agora estão congregando, muitas pessoas estão se batizando, né? Jovens, crianças, né? Com de jovens, bastante jovens tocando aí os seus instrumentos, louvando ao Senhor. Então Deus tem abençoado ali a região de Peruíbe, tem feito uma grande obra ali, com aquela querida irmandade. Lugarzinho simples, humilde, mas cheio da presença de Deus. Irmão, por falar cheio da presença de Deus, queria deixar aqui uma mensagem aos irmãos, a palavra de Deus, uma mensagem no seu coração. Você que está me ouvindo, vendo aí, peço que compartilhe e divulgue esse vídeo. Nós temos Salmo 37, versículo 5, está escrito assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Então nós temos aqui uma recomendação, irmão, para nós entregar o nosso caminho ao Senhor, porque todos nós, irmão, nessa vida, em algum momento da nossa vida, nós sentimos como tivesse chegado a um lugar, a uma rua, ou sem saída. Olha, não tem saída. As portas encosta ao meu coração, parece que nós estamos num nossa tristeza. Irmão, é nessa hora, quando você entra naquela aflição, quando você se sente acuado, você se sente assim, perseguido, não encontra saída, não encontra descanso, resposta. É nessa hora, irmão, que nós temos que nos apegar à fé. E a fé, ela é o único mecanismo que você tem para superar todo esse problema aí, toda essa situação. Se você hoje se encontra nessa situação, sem esperança, sem rumo, sem fé, eu quero falar através dessa palavra que Deus é o nosso caminho, é a nossa direção. Jesus Cristo, quando eu estou falando de Deus, eu estou falando do Senhor Jesus também. Ele é a nossa direção, nosso objetivo. Ele nos dará saída. Por quê? Irmão, Ele é o nosso pastor. É Ele que nos conduz. Nós não podemos conduzir por nós mesmos, nós temos que ser orientados por Ele. Então, essa mensagem, essa palavra, ela ensina que mesmo quando não vemos saída, o Senhor continua no controle de tudo. Um local, uma coisa, você sair de um beco, Ele vai criar possibilidade, irmão, alternativa para você encontrar o verdadeiro caminho que leva a Ele. Muitas vezes as pessoas procuram em vários lugares. Ele quer procurar Deus, às vezes num ministério, Deus numa certa congregação. Eu quero falar para você com essa palavra que Deus, Ele está primeiramente no seu coração, é dentro de si. Você não vai encontrar Deus repousando no ministério, ou preso no ministério, ou falando junto com o ministério. Não, Deus fala ao coração. Então você coloca o seu ouvido nessa mensagem, essa palavra. Deixe que o Espírito Santo de Deus da graça fale no seu coração, fala com o teu ser. E você fazendo isso, irmão, você vai fortalecer. Você vai trabalhar no seu interior, no seu caráter,
vai fortalecer a sua fé, porque só nele há a salvação, Jesus Cristo. E hoje, por essa mensagem da palavra, Ele quer falar ao teu coração. Abra o teu entendimento, busca o auxílio dele. Ele vai falar sozinho, Deus vai te ouvir. É fácil pensar. E não se importa. Toda vez você vê a pessoa remugando, falando com ninguém, não, ele está perturbado. Não, ele está clamando a Deus. Ele está falando com o Senhor. Se você não quer falar com a palavra dos seus lábios, fala do seu entendimento do seu coração. Abra o seu coração e fala ao Senhor, fala os seus problemas, fala as suas dificuldades, e Ele vai te colocar num caminho reto, um caminho que leva à salvação. Você não imaginou, não tem saída, mas eu quero falar por essa mensagem da palavra. Jesus é o caminho. Então nunca temos realmente questão quando nós sair, tá no beco, tá na rua sem saída, tá num local, esse é o teu orientador. Esse GPS, nós digitamos ali o sinal aparece, aí ele coloca a direção, vira à esquerda, vira à direita, esse é o caminho, ele vai te levar você ao destino. E Jesus é o nosso guia, Ele é o nosso ajudador. Coloca o seu caminho, coloca a sua confiança em Deus, em Jesus Cristo. Essa mensagem, que Deus abençoe, meu irmão e minha irmã. Confia, o Senhor é contigo nesse caminho, nessa jornada, nessa vida terrena. Deus abençoe a todos e todos fiquem na paz de Deus. Venha visitar a comunidade cristã no Brasil. Deus abençoe muito vocês. Em nome de Jesus Cristo.